Fala pessoal, excelente dia para vocês. Hoje eu tô aqui com uma figura espetacular, Dr. Eduardo Pessoa. São 26 anos de advocacia com o escritório aí The Wise e com uma série de novidades, né? A gente convidei ele para bater um papo aqui porque tem muitas coisas que ele faz no escritório dele, que são várias sedes aí espalhadas pelo Brasil, até internacional, que ajuda os provedores pelo Brasil com diminuição de custo de aluguel de poste, uma série de outras coisas. Essa questão do poste me chamou muita atenção, né? Porque é um assunto polêmico. Toda hora sai uma notícia que vai aumentar, vai reduzir. Então, doutor, obrigado por ter vindo. Alô. Obrigado mesmo. Valeu, Você veio aqui valeu. pertinho, né? Tá aqui em Itu. E eu queria que você se apresentasse aí para a galera. Eu fiz uma breve apresentação, mas quem é você, quem quer ser o escritório e o que você atua hoje na área da telecom? Danilo, obrigado por me receber aqui no teu estúdio, excelente local, pessoal, uma equipe maravilhosa. Gente, eu sou Luiz Eduardo, a gente tem escritório há 26 anos, desde 1997. A gente atua na advocacia tributária e empresarial, modo geral, e há uns em torno de 10 anos a gente começou a trabalhar especificamente com provedores de internet. E aí era uma luta muito grande, porque a legislação por provedor é uma legislação muito restrita. E também essa coisa também de internet, de informática, é ainda muito recente. Aqui, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é muito recente, né, a questão de legislação. Então a gente foi na batalha, na luta, e em 2021 a gente obteve várias decisões favoráveis no Brasil, e saiu a decisão no STJ relacionada ao valor do aluguel de postes. Daí a gente observou que os provedores pagavam valores elevadíssimos de aluguel de poste a concessionárias de energia. As concessionárias, na realidade, o objetivo delas é fornecer energia e não obter lucro através de aluguel de pontos de fixação. Qual que é o valor que saiu, que é o máximo permitido? O valor iniciou com começou com a instrução normativa da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANEEL. Juntas, elas estabeleceram uma instrução normativa em 2014, estabelecendo como valor de referência o valor de R$ 3,19. Só que com a decisão do STJ, agora de 2021, para uma decisão de STJ de 2021 é bem recente, né? Em 2022 também tivemos uma confirmação. A decisão estabeleceu o valor de R$ 3,19 como aluguel, o valor máximo para aluguel de ponto de fixação. Então, essa decisão significa, então, que o valor máximo estabelecido seria R$ 3,19. Isso, R$ 3,19. Nossa, a maioria dos provedores pagam 10, 13 reais. O valor menor que eu já vi foi o dobro, R$ 6,80, 6 e pouco, né? Mas quando ele tem uma quantidade imensa de postes. E o pessoal que tem quantidade pequena aí fica pagando o valor que você falou, 12 reais, 15 reais às vezes, do aluguel. E quando a gente fala para ele que tem a decisão e tal, ele tem como reduzir o valor, ele fica meio, será que é verdade? Será que é mais um advogado prometendo aí terreno na lua? Será que é prometendo felicidade aí? Porque a decisão é muito recente, né? Sim, a decisão é muito recente. Mas na prática isso é impressionante, né? Porque você está reduzindo um dos grandes custos aí para um provedor, que é a questão do aluguel do poste. Na prática, como que funciona? O provedor está lá pagando 6, 7, 10, 12 reais, não importa, no poste. Aí tem uma lei que fala, o seu escritório vai lá, pega a documentação dele. Como que funciona isso? Para um provedor que está pagando 10 reais, hoje ele começar a pagar R$ 3,19, R$ 3,30, não sei o valor. A gente faz a análise dele, se é da viabilidade, questão de contrato, se tem contrato ou não, se não tem, é um outro tipo de aspecto que a gente aborda. E a gente faz um cálculo básico do que ele está, o quanto em um mês ou 12 meses ele está pagando o valor excedente aos 3,19, quanto ele poderia se beneficiar. Porque a ação tem dois momentos. Primeiro, durante a ação a gente pede que seja logo de imediato reduzida, porque já existe decisão, tanto instrução normativa como existe decisão do STJ, duas até, decisões do STJ relacionadas à redução para 3,19, então a gente pede imediatamente, durante o curso do processo, que seja reduzido por 3,19. E a partir do momento que finaliza o processo, a gente já tem pedido já antes, claro, que os valores que foram pagos nos últimos 5 anos,
a empresa venha a recebê-los, tá? Com atualização, com juros de correção monetária, o valor que ela pagou a maior, mais do que os 3,19. Nossa, então ainda tem a correção, mas os últimos 5 ou só da partir da decisão? Dos últimos 5 anos, a partir do momento que ele ingressa com a ação judicial, aí estanca para a prescrição. Quer dizer, que ele vai conseguir, aí, no caso, se a ação durar 2 anos, entendi. ele tem 7 anos aí. Entendi. De Então, se a gente pegar um provedor hoje que está pagando R$10, R$12, e entrar com a ação hoje, nós estamos em julho de 2023 e a ação sair, o resultado sair em julho do ano que vem, esse um ano que ficou, ele recebe o valor, o saldo, né? A diferença de saldo. Além dos 5 anos que ele pagou a maior antes da ação. 5 anos antes da ação, que trata da prescrição 5 anos antes. E isso é em qualquer companhia, por exemplo, aqui na nossa região é CPFL. Se a gente for ali um pouco para São Paulo, sei lá, Jandira, Barueri, é Enel. Qualquer companhia, isso serve para qualquer companhia de energia, de eletricidade? Nós temos em torno de mais de 300 decisões relacionadas a todas as companhias do Brasil, né? Copel, Paraná. Seu escritório já conseguiu 300 decisões? Em torno de 300. Isso em 3 anos? Não, nós fazíamos antes também, já fazíamos antes. Já fazia antes. A decisão de 2022. Até 2021. antes das decisões, nossa, é muita decisão já. Antes da 2020... Antes da 2021, a gente já tinha decisão, mas era aquela coisa. Havia uma decisão, depois outra não. Os juízes ficavam reticentes em relação... Sim. Tinha uma decisão favorável, outra não. Agora ficou uníssono, né, nas decisões. Ficou uníssono tendo em vista que o STJ já se posicionou, que é o órgão máximo nesse caso, nesse tipo de matéria, é o STJ que se manifesta. Então, já se manifestou já favorável aos provedores. Então, a partir daí, pronto, foi loucura, né? Nós celebramos muito quando saiu essa decisão da STJ, e aí corremos, foi quando explodiu realmente o pessoal de interesse, realmente, porque existe uma segurança maior. Que eu falo para o cliente, olha, quem fala mais alto pela gente, não é a gente mesmo, né? Quem fala mais alto pela gente é o STJ. Então, assim, se você quiser acreditar o STJ, lá a gente apresenta a decisão em si da STJ, que estabelece os 3,19, e não fica só nisso a decisão. Às vezes o que acontecia muito, Danilo, é que as empresas, elas ficavam muito reticentes, ficavam muito receosas de ingressar e receber algum tipo de retaliação por parte da concessionária. Verdade, né? Isso aí é até uma pergunta que eu ia fazer. Então, porque você está processando a concessionária, né? Ela vai vir com retaliação, vai cortar meus fios. Ela fazia isso antes, fazia muito isso, né? Cortava os fios, não aprovava projetos. Isso. Né? Não assinava o contrato, atrasava. Enfim, o pessoal ficava em apuros. Pô, o que deveria ser um benefício que eu estou buscando para mim, gerou um fantasma muito grande, né? Então, aí a decisão do STJ não parou apenas no valor de 3,19. Ela também trata que, caso haja algum tipo de retaliação por parte da concessionária de energia, ele descreve ainda corte de fios na aprovação de projetos, etc., a empresa concessionária de energia é passível de multas diárias, né? E, pela prática, está em R$2, R$5.000, R$7.000 por dia, por esse tipo de atitude que ela venha tomar como uma retaliação contra os provedores que ingressarem com a ação. Entendi. E ainda, pela prática, a gente observa que o pessoal provedor nos testemunha, né, fala para a gente que depois que eles ingressaram com a ação, porque a concessionária de energia teme a questão da multa, o relacionamento mudou muito, ficou muito melhor. Porque tudo que eles fazem é bem rápida a resposta, porque a concessionária já fica receosa de qualquer tipo de procedimento sem justificativa, ela pode ser passível de multa porque aquela empresa ingressou com a ação judicial. Caraca, é mais mais um adendo, né? não, mais uma segurança grande, porque eu até antes de você vir aqui, eu tava batendo papo com alguns provedores e era uma dúvida que eles falaram. Ele falou assim pra mim, teve um provedor que falou, cara, mas agora que minha relação começou a ficar boa, né, agora que eles estão aprovando e etc, eu vou entrar com ação contra eles, vai avacalhar tudo, né? Aí eu peguei e falei, não, vou tirar essa dúvida aí, porque era uma dúvida. Então tem uma segurança jurídica por trás disso, né? Sim, com certeza, porque ficaria chato você buscar um direito e depois você sofrer, né, uma retaliação por tanto tempo,
meses, por anos, porque você ingressou com aquela ação. Então, o STJ foi bastante lúcido ao emitir essa decisão, incluir também a questão da não retaliação por parte da concessionária, caso a empresa ingresse com a ação judicial, porque na realidade é um direito que ela tem, né? Você vê grandes concessionárias pagam valores centavos por poste, né? Então, você fala para o cliente, olha, não existe esse cálculo pela quantidade de poste, tem que ser um valor menor, um valor maior, como dentro do coeficiente ser um número de postes, né? Porque você fala assim, como pedágio, vim para cá, paguei pedágio, tranquilo, uma pessoa que tem um carro, 2 carros, 3 carros, paga o mesmo valor de pedágio, uma empresa que tem 500 carros, 500 veículos, sei lá, 300 veículos, Verdade. paga o mesmo valor. E o pedágio é uma concessionária de serviço público, tanto quanto uma concessionária de energia, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, a ideia, e além disso, dos princípios do serviço público, é a questão da isonomia, né? Equidade, isonomia. Existem esses princípios que regem o direito público, né? Então, assim, a prestação de serviço daquela concessionária, ela tá sendo uma substituta do poder público, né? Então, ela deve agir tal qual. Então, assim, não entendo essa coisa de ter o maior número de postes, ter um valor menor e tal, porque, na realidade, eu digo assim para o cliente, eu pergunto a ele, me diga qual é a manutenção que existe um pedaço de ferro com concreto, em volta de concreto, né? Que é um poste. Qual é? Se alguém bater no poste, Deus o livre, alguém bater no poste, esse alguém que vai ter que arcar com as despesas da reforma desse objeto, né? Então, assim, nem a concessionária não é. Então, tem estudos, assim, a rodos, existem muitos estudos que tratam que manutenção de poste, um poste dura 20 anos ou mais, entendeu? É verdade. Então, quando justifica esses valores avultosos, grandes valores que estão sendo cobrados? É uma pergunta bem polêmica. Não sei se é polêmica, mas a maioria dos provedores, boa parte dos provedores, eles foram construindo a rede e tinham dificuldade nessa questão de aprovação, né? Então, assim, antes ia fazendo, demorava, e agora, assim, eu conheço provedor que tem, sei lá, 70% dos postes regularizados, 80%, 50%, 60%. Como é que funciona nesse caso? Se ele entrar com ação ali, acelera a regularização, diminui, dá problema, ele vai... Como é que funciona nisso, né? Então, vamos imaginar que tem um caso de um provedor, 70% dos postes regularizados, 30% não. Aí ele vai entrar com ação ali para redução. Você já pegou algum caso desse? Já, inúmeros casos. Um desses casos foi exatamente o que ele relatou, que foi bem mais rápida a aprovação, porque se não houver justificativa para aquela aprovação, para demora na aprovação ou recusa, se não houver uma justificativa plausível, já entra na questão da retaliação, né? Então, se não houver uma resposta fundamentada da concessionária, tá? Porque não aprovou ou está atrasando e tal, se não houver isso, imediatamente ela é passiva de multa diária. Então, o que nós tivemos de relatório do pessoal é que está sendo muito mais rápido a aprovação dos projetos, justamente por a questão do receio da concessionária de configurar uma retaliação. Então, está sendo muito mais rápido. Nossa, então fantástico. Em qualquer caso, se um provedor tem lá 50% dos postes regularizados, os outros não, e há uma demora ali na regularização, não tem na aprovação do projeto, essa ação pode até ajudar, você também entra com ação para ajudar a aprovação de 100% de regularização. Sim, sim. Ao contrário do que o pessoal imaginava antes dessa decisão, eu achava que iria atrapalhar, eu ficava receoso, ainda nos procuram muitas pessoas. Não, vou deixar para depois, eu estou regularizando, pode atrapalhar e tal. O que a gente tem obtido de resposta dos provedores é que, não, o contrário, vamos dizer assim, agiliza ainda mais essa tratativa deles, já fica bem mais fácil, porque existe a questão da obrigatoriedade de justificativa da concessionária sobre qualquer tipo de atividade que ela fizer, inclusive se atrasar, ela tem que justificar porque Você atrasou. É pioneiro nessa questão de redução de valor de poste, né? Eu, pelo menos, tô na Telecom, acho que um pouquinho depois, faz uns 7 anos, e aí esse assunto sempre vem em volta, mas eu nunca vi alguém de fato com tantos cases assim de ações, de resultado. Não sei se
Na realidade, a gente tem um trabalho de formiguinha no escritório, né? A gente vai lá, então, porque o nosso atendimento do escritório é muito personalizado, a gente não gosta muito de trabalhar como, vamos dizer assim, como um mutirão, como várias pessoas, a gente gosta de trabalhar dando atenção ao cliente, que é uma atenção personalizada, o atendimento ele é totalmente personalizado, a gente busca não ver o cliente como apenas uma relação ali de imediatista, né? Mas sim construção, porque nós não trabalhamos somente com postes. A gente tem soluções, a gente chama de soluções 360 graus, né, para provedores, né? Então vai desde uma análise de tributação, até mesmo a questão de contratos, que ele tem muitas dúvidas, nos procuram, o pessoal que é nosso cliente mensalista, procura muito em relação a contratos, eles assinam o contrato, eles não leem o contrato direito, entendeu? A gente faz meio que coloca no colo o cliente, porque não, deixa eu pegar teu contrato, olha, deixa eu ler, a gente vai ler para você, que a gente adora ler contrato, eles detestam ler contrato. É verdade, a vida é tão corrida. Não, mas é cada um no seu setor mesmo, verdade, né? O cara tem que construir rede, tem que fazer tudo, aí manda um contrato. Tudo, né? Às vezes tem vezes que eu falo com um cliente meu, eu diz, doutor, depois eu falo que o senhor tô aqui em cima do poste aqui e tal. Então, ele era muito antes de isso, né? Nessa parte tributária, nessa parte, tirando a parte de poste, o seu escritório atende também, por exemplo, um provedor, uma das maiores dores que eu converso é geralmente o cara tá ali no Simples e aí ele chega numa hora que ele precisa sair e ir pro lucro real ou pro outro regime. Essa questão mais tributária, para qual regime ele vai, qual o imposto que ele vai pagar, o seu escritório atende também isso ou não? Sim, também atendemos. A parte contábil, nós temos nosso parceiro, né? Na parte da área contábil, e na parte jurídica, a gente atua sim. Porque às vezes o pessoal se ilude muito com a questão do Simples, pelo nome, né? Simples, Nacional Simples, né? De achar que ali está pagando valores que sejam os mais reduzidos. Mas só que a empresa cresce, ele não percebe que a empresa cresceu, né? Muitas vezes não teve tempo nem para perceber isso. E quando cresce, os percentuais do Simples, vamos dizer assim, estão ficando já patamares bem interessantes, bem altos, né? Que, na realidade, Simples, esse tipo de tributação, você não pode fazer nenhum tipo de redução, nenhum tipo de compensação, nada, não tem como fazer, né? Então já entra a questão do aspecto de outros tipos de tributação, como transição lucro presumido e lucro real. O lucro real ele já pode debitar inúmeras despesas que ele possui, ele pode debitar nos impostos. Então, assim, é um trabalho inteligente que onde a gente já passa para o cliente o panorama. Bem, teu panorama como Simples é assim. O teu panorama com lucro presumido seria assim. E lucro real seria assim. Você decide tanto a questão dos pontos positivos, como também a questão dos desafios que tem nessa questão de transição, né? E não só na transição, mas na estabilidade do sistema de tributação. De ficar realmente num lucro real, o que vai me exigir mais o quê? Um pouco mais de organização, um pouco mais mas compensa pelo fato de eu poder abater meus impostos, né? Além disso, inúmeros impostos estão sendo cobrados indevidamente e o provedor não sabe. Eu trabalhei muitos anos com muitas grandes indústrias, empresas que não sabiam que estavam pagando valores bem mais elevados de impostos que eles poderiam reduzir judicialmente. Tudo judicialmente, de acordo com decisões do STF e STJ, mas como a gente fala, o pessoal não sabe, entendeu? Às vezes, o sistema se vale porque esse acesso a informações é muito restrito. É restrito a grandes empresas, etc., né? Mas aí a nossa missão é pulverizar isso para trazer para o pequeno, para o médio, para a grande empresa. Então, aí entra dentro da parte do provedor. Às vezes eles falam, tem um amigo meu, é muito interessante, conversa, como é que está a sua assessoria jurídica? É meu primo que faz, ele é advogado, ou então um amigo meu que bebe comigo no final de semana, frequenta a minha casa. Só que a questão, tudo bem, mas só que a questão de tributação para provedor é algo que é muito específico. É muito complexo. Não posso ser assim, até mesmo para contabilidade, aquele contador que faz tudo, tem clínica, tem específico. Indústria, e provedor. Não é, ele tem que optar por uma parte, um profissional que seja voltado especificamente para provedor, porque é um mundo muito complexo essa questão de provedores. É complexo demais. Você vê, a gente está falando desde o aluguel do poste que paga um valor, depois tem Simples, tem regime de tributação. E hoje o mercado, né, de telecom, hoje vai fazer uns 4 anos, quando os provedores foram parando de cobrar a instalação, é necessário um aporte de dinheiro para crescer.
Então não dá mais, né? Você pega lá 5% de diferença na tributação, mais R$ 10 de diferença no poste. Esse é o valor que o cara ia usar para crescer. Então você pega provedores ali que não tem caixa para crescer e tem provedores que conseguem o caixa nessa riqueza de detalhes aí, né? Exatamente. Além disso, não é só questão mesmo de redução, que já é interessante, claro, redução de despesas, né? Mas também a questão da valuation, né? A questão do quanto a tua empresa vale, Sim. ela toda organizada, ela com todo o sistema de tributação correto, com as ações judiciais devidas, né? Então você de repente, que tem vontade de vender do provedor, que hoje é muito comum, essa coisa de compra de provedores, né? Por outros provedores, etc. Então você tem tua empresa está aqui, vale um valor bem mais interessante, ela é muito mais valorizada quando ela está com toda a contabilidade correta, com todo o sistema jurídico da empresa está realmente ok. Então, isso aqui não só a questão da redução, mas a questão também de valuation também, o quanto a empresa vale, né? Tem algum caso que você queira contar aí do maior sucesso que você teve nessa questão de redução de valor de poste com o provedor? Não precisa citar o nome, mas o provedor pagava X e aí ele conseguiu reduzir, que você entrou com alguma ação? Recentemente a gente teve um cliente de Tocantins, do interior do Tocantins, né? Que ele estava com valores elevadíssimos atrasados de débito com a concessionária, né? E aí ele já iria efetuar o pagamento, ele tinha decisão, só que aí saiu a decisão dele, vibramos, né? Só que na decisão precisa ainda ser enviado o documento, né? A citação e tal, para a empresa concessionária, para ela, a partir daí, ela fazer as reduções dos valores, né? Então era um valor muito alto, ele estava desesperado, ele já estava para efetuar o pagamento. Ele disse: olha, vamos passar um e-mail para a empresa concessionária lá e enviar juntamente com o e-mail em anexo a decisão, né? E foi assim, deu tudo certo, porque era um valor muito elevado, né? Então ele queria efetuar o pagamento daquela semana, e aí quando foi, em 24 horas recebemos a resposta da empresa concessionária, ela já enviando um outro boleto com valor reduzido. Caramba. E ele ficou louco, desesperado. Doutor, pelo amor de Deus, que bom, que sucesso, né? Então, se ele assistir esse vídeo, ele vai saber que é ele. Nossa, que legal. Então, ele tinha uma dívida na concessionária ali para pagar de um valor X. Bem elevado. Aí vocês só, vamos dizer assim, fizeram uma negociação da dívida. Falaram: olha, vocês não podem cobrar isso, tem que cobrar aquilo, e já mandou outro boleto. Com base na decisão. Com base na judicial, decisão. Né, que eles não tinham recebido ainda, a concessionária não tinha recebido ainda. Então, no caminho normal de advocacia, eu teria dito para eles, se fosse uma coisa assim normal, olha, vou ter que esperar, realmente vou ter que pagar isso daí, ter que esperar o documento chegar na concessionária para, a partir dali, eles emitirem novos boletos. Mas não, isso é errado, ele já tem decisão, já não pode ficar já pagando valores, continuar pagando ainda valores elevados, é mais uma dívida que ele tinha e tal. Então, assim, a gente foi lá e foi assim, caramba, meio que, vamos ver o que vai, vamos lá ficar na expectativa, né? Aí isso aí a gente vibra com o cliente também, né? Não, claro que vibra, né? A gente fica feliz. Claro que vibra, porque o cara tem um valor de uma semana para outra, ele paga, é muito legal isso, né? Com certeza. E inúmeros casos também de multas, que às vezes a pessoa mas tá ali, já tá, mas não tem como sair, como escapar, vou ter que pagar mesmo. E a gente, vamos analisar direitinho a legalidade dessa cobrança, vamos analisar que se realmente a cobrança não é só pelo fato de dizer que tá ali aquele valor que realmente seja. Vamos ver os valores, se houve realmente uma correção justa, legal, realmente de atualização de valores e tal. Então, inúmeras decisões, situações diariamente que a gente vê que são valores cobrados bem mais elevados do que deveria cobrar. E aí o caso ontem mesmo, final do dia, eu tive uma reunião com uma pessoa do interior do Paraná, no Mato Grosso do Sul, desculpa. Mato Grosso, que lá é 1 hora menos, então a reunião foi 7 horas da noite, né? Aí ele é 1 hora menos lá. Ele tinha uma situação de que estava pagando valores, iria começar a pagar também valores atrasados, que a empresa concessionária estava cobrando a eles. Aí a gente, vamos agora entrar com um pedido de consignação em pagamentos. Ele vai pagar em juízo o valor já com a redução dos 3,19 e vai efetuar o pagamento em juízo, e ali que o valor vai ficar seguro ali aquele valor, reduziu em torno de 70% da dívida dele, ele pagou em juízo, né? O valor que ele vai pagar em juízo, quer dizer, o valor que estava sendo cobrado e que ele já iria desembolsar, estava ali desesperado procurando um empréstimo, alguma coisa assim. Então, enfim, por isso que a advocacia da gente é ombrear o cliente, a gente quer ombrear, porque a gente quer fazer o que o
cliente, quando ele pensar alguma coisa, quando ele tiver alguma dor, já lembre da gente, já lembre que a gente pode estar realmente ali a postos para, pelo menos para ver o que a gente pode fazer por ele, né? O que legalmente é possível fazer. Não, com certeza. Qual outro serviço que você presta? Você falou que tem um escritório 360. Aí a gente falou aqui de redução de valor de poste, falamos da questão tributária, da questão contratual. A questão contratual que você fala, tocando um pouco mais nesse assunto, é todos os contratos, desde o contrato que ele faz com o prestador de serviço, um contrato que ele faz com o cliente dele, um contrato que ele faz de SVA, vamos dizer assim. Como é que funciona essa parte contratual? O B2B, B2C, todo tipo de contrato. Eu digo sempre pro cliente, olha, antes de você pegar, entre aspas, pegar uma caneta para assinar, você não vai fazer nada se não mudar pra gente antes. Então, assim, ele disse, poxa, é assim mesmo? Você não vai fazer nada se não mudar pra gente analisar realmente se ambas as partes estão havendo equilíbrio do contrato, né? Porque muitas vezes era assim, eu tenho muitos, inclusive ontem tive um caso de um cliente que disse, doutor, eu não tinha lido o contrato direito, eu confiei no vendedor, que me passou a ideia, me passou brilhar e tal. Olha, realmente tudo bem, eu não vou falar mal da pessoa, mas a gente tem que analisar o que você está assinando. Porque você assinou um documento, está aqui assinado, foi por livre, espontânea vontade, você assinou um documento que está te comprometendo um pagamento de multa bastante elevado, caso você rescinda o contrato antes do final do prazo, né, do contrato, né? Então, assim, mas eu não sabia, mas você não pode dizer mais que não sabia, tá aqui escrito, assinado aqui, etc. Então, a parte de contratos, a gente não se limita apenas à questão de resolver, tanto a parte de contratos, como a parte da área trabalhista também. Não nos interessa tanto ser aquele advogado, a gente não quer que seja aquele advogado de, tá tendo uma audiência trabalhista, chama ali o pessoal do Eduardo Pessoa, né? Pra gente é triste, é chato, poxa, não queremos isso, né? Então a gente iniciou o trabalho a gente chama de método WISE, né? Quer dizer, são uma série de programas que a gente faz com o nosso cliente, tá? Onde em vídeos a gente explica cada tema. Por exemplo, no direito do trabalho, o tema de hoje vai ser hora extra. Como é que você está fazendo? Previamente, tá? A gente faz uma pesquisa na empresa, como é que ela está sendo feita, pega no RH, quais são os documentos que são pedidos, com prazos também, etc. A gente vê um panorama inicial para a empresa. Olha, vocês estão fazendo assim. A legislação requer que vocês façam isso. Vocês estão incorrendo hoje com riscos disso. Então, vamos fazer aqui. Então, a gente orienta, a gente aponta, não apenas aponta vamos dizer assim, o desafio, mas também a gente sinaliza como deve ser essa mudança. E não apenas a gente fica no patamar de, faça assim, faça assado. Não. A cada 3, 6 meses, a gente retorna à empresa para saber como é que o que foi orientado, se houve realmente a efetivação, se foi efetivado o que a gente orientou e como foi essa evolução. Então, assim, ela é um trabalho realmente de pelo menos 12 meses, muitas vezes, ou mais, para cliente, para que ele ajuste toda aquela rotina que ele tinha, uma rotina bem, vamos dizer assim, informal, tá? Uma rotina bem informal para uma rotina que realmente feche todas as portas para eles em relação a uma possível ação trabalhista ou uma possível multa do Ministério do Trabalho, etc. Então, na parte trabalhista, nós temos a gente chama de compliance, né? Sim. Então, são as reuniões que a gente passa para a empresa com temas, né, de cada uma das áreas do direito, com temas para instruí-los. Também, além da trabalhista, a parte contábil também, a parte contratual, voltando aqui, nós explicamos por quê, o que você deve analisar no contrato, a gente orienta ele como ele pode fazer previamente uma análise, você vai analisar o quê, quais são 4, 5 pontos que você, quer dizer, tudo muito objetivo, nada de juridiquês também, uma das coisas que nós nos preocupamos muito, Danilo, é a questão do juridiquês, né, que chamam de juridiquês, é a questão da linguagem técnica específica, como técnica muito específica da área, né, então quer dizer, estamos lidando com empresários. Então, ele não é obrigado a, por exemplo, saber o documento está concluso o juiz e tal. Enfim, ele explica direitinho, olha, está na mesa do juiz para ele para ele emitir a decisão e tal. Sim. Então a gente tentou contextualizar, a gente tenta cada dia contextualizar bem a questão da linguagem também. Então, trabalhista, da parte de contratos também, e a questão muito importante também da Lei Geral de Proteção de Dados. Da LGPD, né? Isso, que é um negócio polêmico hoje também, né? E está cobrando muita multa
multa, né? O pessoal as empresas estão sendo multadas, né? Então, assim, grandes preocupações que a gente tem em relação à LGPD também e a questão mesmo da... A LGPD, vocês fazem a documentação da LGPD? Porque a LGPD ela tem uma manutenção ali, mas assim, eu não entendo muito, tá? Perguntando bem de forma... bem específico. Não eu acho que existe uma documentação antes que a pessoa tem que ter, com quem vai tratar cada dado e etc. Essa documentação inicial... vocês fazem lá, não sei se é dessa forma que tem que ser feito, sim, né? Sim, tá certo, sim. A gente faz tudo, toda a parte da documentação, toda a parte de análise também, a gente simula também acessos para saber se realmente tá acontecendo a coisa, se a empresa está ajustada, e no final a gente faz um certificado, a gente faz um selo de certificação de LGPD do escritório para a empresa. Que eu lembro que assim... assumimos o que nós explicamos para a empresa. Eu não lembro muito eu não lembro quem que era e nem conheço muito a LGPD de fato. Já li, me aprofundei. Aqui a gente até tem, mas um provedor, uma vez, até grandinho um provedor, tinha uns 20 mil assinantes. Ele contratou uns 10 provedores, uns 10 vendedores de rua. Aí os vendedores de rua estavam na rua vendendo. Aí pegava no WhatsApp deles mesmo, assim, tirava a foto do documento da pessoa e mandava pro WhatsApp interno. Oh, meu Deus. Aí eu nem entendendo nada. Eu falei, cara, eu não sou advogado, mas eu sei que isso não pode fazer. Pois é. Né? Tipo, ele aí ia tirando foto. Aí uma hora eu rachei o bico, cheguei na sede dele, aí tinha a foto da CNH e tinha a foto do cartão de crédito, a frente e o verso, que era pra... que cadastrava no cartão de crédito recorrente do cliente, assim, que ia comprar no WhatsApp. Não, realmente esse PEC-COA seria uma multa bem interessante, né? Não é nada interessante para o provedor, para a empresa. Né? Daí eu falei, cara, isso aí é problema, porque eu nem tô dizendo assim, às vezes na sua empresa tá tudo certo, mas o cara tem um problema com o cartão, ele vai falar, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, para quem que você mandou esse cartão? Aí vai falar, eu mandei para um provedor lá, entendeu? E aí você nem tem nada a ver com o caso, até se explicar. Então isso daí é complicadíssimo. Manda o link para ele que ele preenche lá, porque... Isso, ele tem para preencher. Quer dizer, assim, o respeito à imagem, respeito à privacidade, né? Apesar de é um pouco assim, complicado essa coisa de privacidade hoje em dia, né? Com tanto recurso, com tanto acesso, né, que a gente tem. Mas pelo menos a gente tem que ter um mínimo de noção e muda tudo. A rotina da empresa muda bastante, porque ela fica uma rotina viciada, né? Uma rotina viciada, fazendo aquele tipo de procedimento que não é legal, que pode gerar riscos muito grandes à empresa, a gente tem que estar ali atento. E é uma coisa que eu falo muito para o cliente, como a gente não é muito interessante a pessoa de dentro da empresa ficar analisando isso. Por quê? Porque a gente chama de que existe a questão do olhar viciado, né? Que ele está todos os dias ali, está sempre ali com a rotina da empresa, então o funcionário não tem noção do que pode ser, do que está sendo feito, sim. Né? Por mais competente seja, tudo, mas existe a questão do olhar viciado. Mas como a gente fala de o olhar da pessoa de fora, né? Já é um olhar mais frio, um olhar mais técnico, então já já aborda determinados aspectos que deixaram passar na empresa, né? Então, assim, a gente entra justamente com essa ideia de ter um olhar que não seja viciado, um olhar de fora, para a gente poder passar o melhor para a empresa, a assessoria e olhar determinados pontos para a empresa que ela não deixou passar. Legal. Né? Não, que legal. Acho que o principal recado aí, eu acho que o assunto mais em alta que eu queria deixar para quem está assistindo se você paga mais que R$3,19, né? O R$3,19 é o cartão de visita nosso. Cartão de né? visita. Se você pagar mais de R$3,19 no seu poste, pode procurar o escritório The Wise do Eduardo aqui, doutor Eduardo, que você viu, são mais de 300 casos que eles já resolveram. Então não é uma pessoa que acabou de entrar na Telecom, então sabe o que está fazendo, pode procurar, porque com certeza algum benefício vai te ajudar até na questão do seu relacionamento com a companhia de energia. Pode procurar, assim, a gente indica, vou mandar esse vídeo para todos os nossos clientes, porque aquela economia que ele vai ter ajuda... Acho que ajuda a Telecom de uma forma geral. Sim. E também nas outras partes, né? Essa parte tributária. Às vezes o provedor ele vai para o outro regime para depois ver. Então a questão de ter um planejamento, falar, talvez daqui 6 meses eu tenha. Então quanto mais antes você ir, melhor fica, né? Além disso também, Danilo, veio a memória agora, que alguns provedores, eles possuem compram outros provedores, quando vem várias empresas, sim. Né? Então, essa organização desse número de empresas, mais de 2 empresas já é interessante, a questão da holding também, tá? Então, não só a questão de organização de empresas, mas também a questão da blindagem patrimonial. Tudo é feito de forma legal,
tudo é de acordo com a legislação do Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário, tudo dentro da legislação. Você pode blindar os seus bens, blindar a questão, e também estruturar, tá, a questão até mesmo sucessória, né? Porque tem coisa mais desgastante do que uma ação de inventário, né? Não existe coisa mais... Gente, eu sou formado há 26 anos. Então, pouco tempo atrás, terminou, coisa de 2 anos atrás, terminou uma ação de inventário, começou na época que eu tinha acabado de me formar. Entendeu? Porque a família era grande, morre um, depois casa outro. Então, enfim, já com o planejamento sucessório, com a questão da holding, nossa, isso daí fica muito mais tranquilo. Um simples contrato social e o aditivo ao contrato social, tá? Quando houver alguma mudança de um falecimento, infelizmente, alguma coisa, a gente tem que pensar em tudo, né? Então, um simples aditivo ao contrato social, tá? Registrado na junta comercial, tudo direitinho, e substitui uma ação de 20 anos de inventário, né? Verdade. É um exemplo, né? Doutor, é isso. Queria agradecer sua presença aqui. Eu acho que ficou muito claro para o pessoal, né? Agora tem uma decisão aí nessa questão de poste depois de 2021. Isso. E quanto antes todo mundo procurar você e entrar, eu acho que vai fazer um bem danado aí para a Telecom, fazer questão de mandar isso para a maior quantidade de provedor, porque a gente trabalha, é claro que a gente está em busca de negócio sempre para se manter, mas a questão de preservar a Telecom mesmo pelo que é justo. Eu acho muito bacana essa iniciativa, né? Porque a área de direito é uma área muito nobre, porque você está lutando por algo que é justo, né? Não é tem uma decisão e uma série de companhias às vezes não cumprem a decisão. Então você está com a causa ali de fazer cumprir e fazer de fato o provedor pagar aquilo que é justo e determinado para que ele possa usar o recurso para crescer. Hoje que está uma questão tão complexa, né? Crescimento, imposto, etc. Sim. Então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos aí lutar cada vez melhor pela Telecom e parabéns pelo seu trabalho. Tá bom, valeu, cara. Um Obrigado, abraço. tudo de bom. Valeu.